Uma coisa que eu sempre falo é que quando eu estou na internet, se eu influenciar uma pessoa a mudar a atitude e a ser uma pessoa melhor, eu já ganhei meu dia. Entendeu? Tipo, pode ter 10 mil seguidores, mas se eu mudei uma pessoa, já foi o suficiente para mim. Porque quando a gente consegue mudar a visão de uma pessoa, quando a gente... Pronto, tem muitas coisas que eu falo, que às vezes eu falo só por falar mesmo, mas que outra pessoa era o que a outra pessoa estava precisando ouvir, entendeu? Assim, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está numa crise, depressão, ansiedade, muita coisa em casa, sobrecarregado, não sei o quê, está naquele ponto de explodir, e aí você fala uma coisa que, assim, às vezes não foi nem intencionalmente, mas aí aquilo que você falou agregou uma coisa bacana na vida daquela outra pessoa. Por exemplo, um exemplo. Uma vez eu estava fazendo uma arrumação no meu quarto. Que meu quarto... eu acho que você já viu lá em casa, aquele quarto que tem o computador. E aí, tipo, desde que a gente casou, no começo, só tinha as caixas empilhadas, tome caixa, tome livro, e tome chegando nas coisas só acumulando. Terminou que aquela parte da casa se tornou uma parte esquecida. Que a gente não focava em ajeitar, parar um dia para ajeitar. Até que o Suélio me deu como é que se diz? Um estante para organizar meus livros. Eu sei, então eu vou comprar uma escrivaninha também. Comprei uma escrivaninha para ajeitar o meu cantinho, né? E aí eu comecei a gravar uns stories. Veja o que é que eu estava falando nos stories e o que a pessoa levou para a vida dela. Eu comecei a falar nos stories sobre que essa parte era esquecida, mas aí eu comecei a ajeitar, comprei um móvel e tá, e mostrei o final. Olha só, minha gente, como ficou bacana, ficou muito lindo. Agora é a parte da casa que eu mais gosto, não sei o quê. Bem inocente, falando tranquilamente. A pessoa que estava do outro lado entendeu, sabe o quê? Que às vezes tem certas coisas na nossa vida que a única coisa que precisa é da nossa atenção para poder melhorar. E que a gente precisa tomar o primeiro passo para poder mudar aquilo e transformar aquilo numa coisa extraordinária. E que, às vezes, aquela coisa está esperando a gente tomar a atitude. Aí, tipo, poxa, nem eu pensei nisso, tu é doido. Negócio danado, né? Aí você vê, tipo, o negócio é tão natural que você muda a vida das pessoas, você influencia para o bem sem nem você perceber. Tá ligado? Tipo, uma arrumação de um livro foi o suficiente para uma pessoa despertar uma filosofia naquilo. Entendeu? Então, assim, tipo, existem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente fala que muda a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque do mesmo jeito que influencia para o bem, pode acontecer, sim, de influenciar para o mal. Então, por exemplo, tem muita gente que tem aquele padrão de influenciador, como eu já disse, né? Acorda lindo, maravilhoso, a vida é perfeita, não tem conta para pagar, não tem nada, não adoece, né? Mas, tipo, aquilo não é a realidade do seu dia a dia. Você tem conta para pagar, você tem aluguel para pagar, você tem água, luz, tem problema em casa, adoece. Então, assim, tipo, as pessoas criam uma fantasia, quer viver naquela fantasia que criaram e esquece da realidade. Tipo, então, a gente tem que saber muito diferenciar essas coisas, porque isso pesa bastante. Muito mesmo. Porque atrás de todo o trabalho que você faz, né? Atrás da Mirelle Salles, que o pessoal conhece na internet, tem as aulas, tem o aprender, tem o estudar, tem o tentar gravar o vídeo, tem o errar, tem o acertar. Com certeza. Tem todo esse trabalho por trás. Então, a partir do momento que você começa com esse movimento, você falou também da questão de... Tinha um Missante de Livros. Tinha um lugar escuro da minha vida, pode ser um exemplo, realmente a mais obscuro, numa parte mais negra da vida. Então, tem certos cantos da sua vida que, às vezes, precisa de você iluminar. Pode ser esse lugar, no caso, como era um cômodo lá, né? Uhum. Tava tudo bagunçado, então a gente precisa iluminar. Ao fazer esse movimento, que você ilumina aquele canto da sua vida, seja um canto pessoal, né? Ou espiritual, ou um lugar físico mesmo, você está iluminando, você também está mostrou para outra pessoa, estou iluminando esse canto, olha o que eu fiz com a minha mudança. Com a minha certeza. Mudança de ambiente. E assim, isso serve para todas as áreas, por exemplo, a área financeira, uma área amorosa. Tá tão bagunçado isso aqui, deixa eu ajeitar, vamos arrumar isso aqui. Quando você começa a se organizar, quando você, isso aqui não está aqui, isso aqui é naquele lugar, isso ali, você vê que tudo muda, né?
Você tem que, quando você começa a organizar, você tem outra visão daquilo, né? Você cria outra visão daquilo. Começa a observar, tipo, a gente vive tão no É. piloto automático que a gente não observa. Não vamos observar o que está acontecendo na nossa vida. Por que eu estou fazendo tal coisa? Isso é até bom a gente falar na live, porque a gente falou sobre, né, influencer, sobre matemática, sobre cateto oposto hipotenusa. Hipotenusa? Entendeu? E a gente acabou tocando nesse assunto, é muito importante. Cara, você precisa estar bem espiritualmente, precisa estar bem mentalmente, precisa estar bem fisicamente. E aquela coisa, quando você não consegue ficar bem nessas áreas, que você não consegue fazer isso sozinho, você tem que pedir ajuda. Procurar uma ajuda profissional. Você tem que procurar uma ajuda. Se você vê que você precisa de um psicólogo, que você precisa conversar, procure ajuda. Porque, assim, a gente vê muita coisa acontecendo hoje em dia que talvez não teria acontecido se aquela pessoa tivesse pedido ajuda. Então, assim, às vezes a gente percebe algum comportamento, alguma coisa, e a gente ajuda. Mas e quando a gente não consegue perceber? Porque nem sempre a gente consegue identificar todos os problemas, né? Às vezes você está com um problema e você não consegue ver o meu. Então, você precisa ser humilde e pedir ajuda, né? Você precisa dizer, não estou conseguindo fazer isso, essa parte da minha vida tá desse jeito. Então, a gente precisa, sim, pedir ajuda para poder se ajudar, né? Então, a gente não pode só ver que tudo está desmoronando e continuar desmoronando e seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Até deixar de lado, às vezes o pessoal tem muito preconceito, né, com essa parte de, tipo, não vou procurar uma ajuda, sei lá, de um psicólogo ou qualquer outra pessoa outro profissional que ajude nas questões mentais, né? Sobre ansiedade, sobre depressão. Então, a partir do momento que você faz isso aí, você melhora a sua vida muito, cara. Não perde tempo. Não perde tempo. A galera, mas o que as pessoas... Cara, o que as pessoas vão achar como a gente falou aqui a live inteira, o problema delas é a sua vida. Entendeu? Procura iluminar esse canto da sua vida, que você vai fluir muito melhor e tudo começa a mudar e você vai ver o quanto é bom.